tá todo mundo falando sobre a quinta e última temporada de The Boys. Eu já assisti e queria comentar aqui com vocês o que eu achei sobre essa série. Eu sou Iago e este é o canal Órbita Prime. Sejam bem-vindos e roda a vinheta. Bem-vindos ao Órbita Prime. Tá, e o que falar sobre este final de The Boys? Bom, como eu falei pra vocês, eu não tava com expectativas tão grandes, porque The Boys nas últimas temporadas tem sido uma série que tava me desanimando muito. Tava achando ela cada vez mais cíclica e mais repetitiva, principalmente envolvendo essas questões aí do Capitão Pátria, do Bruto e do Ryan, que ficava nesse ciclo sem fim aí, e o garoto vinha de lá e pra cá, e isso fazia com que as tramas secundárias de alguns personagens aqui coadjuvantes da série ficavam talvez um pouco assim mal desenvolvidas e muito jogadas. The Boys tem realmente um sério problema narrativo nesse sentido, mas se por um lado The Boys errava muito nisso, por outro lado ela tinha excelentes atores, excelentes atuações. E dada depois os eventos aí da quarta temporada, onde teve uma guerra política um pouco mais assídua, o Capitão Pátria liberta aí o Soldier Boy para justamente pedir ajuda a ele ali e também de certa forma para suprir uma carência interna que ele tem ali, ajudar ele na cruzada aí para ser o governante mundial ou uma espécie de deus. Enquanto isso aí, o grupo de Billy Bruto mais uma vez retorna aí fazendo a sua formação de novo para tentar enfrentar o Capitão Pátria nessa batalha que finalmente iria ter um fim. Eu diria que essa quinta temporada até começa com uma energia realmente com cara de final. E isso foi uma coisa muito positiva, porque como ela estava sendo muito cíclica, parecia que isso nunca ia acabar. Agora realmente ela estava tendo um pouco mais de coragem para matar os personagens e realmente correr mais riscos. Inclusive, uma das primeiras coisas que acontece aqui que me deixou muito surpreso foi justamente a morte do Trem-Bala. Cara, ele se aliou aí ao lado do Billy Bruto, né, e do grupo dos garotos aí, e ele tem uma morte muito forte e também serviu como um arco de redenção aí pro personagem. Em uma determinada cena, ele tá sendo perseguido ali pelo Capitão Pátria, após eles tentarem libertar o francês, o Leitinho e o Hugh, que estavam presos aí na prisão do Capitão Pátria. O Capitão Pátria persegue aí o Trem-Bala para todos os lados. Em dado momento, ele desvia de uma civil que estava passando na rua, que estava atravessando a rua, fazendo um paralelo aí com a cena que ele mata a namorada do Hugh lá na primeira temporada. Ele simplesmente atropela ela ali e não liga pra isso, simplesmente continua correndo depois. E aqui mostra a evolução do personagem, o que ele aprendeu com isso e um encerramento de arco muito bom. Ele morre de uma forma até bastante honrada e debochando ainda do Capitão Pátria, que esmaga e quebra o pescoço dele, e Trem-Bala simplesmente morre dando risada na cara do Capitão Pátria, chamando ele de patético, porque é isso que ele é. Mas se nós temos aí uns primeiros episódios muito bons, com o passar da série isso vai piorando cada vez mais. A série começa a enfiar alguns retcons e alguns personagens novos assim do nada, simplesmente para mover a trama. As motivações de personagens, como por exemplo a do Soldier Boy, por ter entregado ali o V1, né, já que o Capitão Pátria tava louco para achar esse soro aí para conseguir a imortalidade. A do momento o Soldier Boy consegue isso com o Bombástico, que foi um personagem aqui jogado na série simplesmente porque ele vai aparecer em Vault Rising mais pra frente, que é um spin-off de The Boys. Eles fazem um acordo ali, o Soldier Boy tira os poderes do Bombástico, o Bombástico entrega o V1 para o Soldier Boy. E o Soldier Boy diz ali sobre algumas coisas com o Capitão Pátria, relembrando ali a Clara Vought, que nunca ficou muito bem desenvolvido na série, essa relação do Soldier Boy com ela, porque foi uma coisa que se passou antes e a gente só vai ver isso agora em Vault Rising. Então fica um pouco ali meio esburacado o roteiro, principalmente quando você se lembra que o Soldier Boy tinha um certo apreço no passado pela Condessa Escarlate, então ele teria dois períodos diferentes ali por tempo que ele viveu com duas mulheres diferentes que foram importantes na vida dele. Inclusive na terceira temporada ele falava que ele esperava que a Condessa Escarlate iria buscar ele lá na Rússia e libertar ele, né? Mas acabou que ela que tinha entregado ele pros russos e ele acaba matando ela na terceira temporada. Então assim, foi uma coisa que talvez ficou meio vago, não tão bem desenvolvido e simplesmente jogado no roteiro ali e ficando um pouco estranho. Mas ainda assim The Boys rende algumas cenas boas. Exemplo, a cena do Capitão Pátria tomando o V1 é simplesmente sensacional. Mas quando você finalmente chega naquele momento ali que o personagem cresce cada vez mais e você espera que no próximo episódio ele taque o terror, não. A decisão que o Capitão Pátria toma é simplesmente proibir o leite de amêndoa no mundo. Eu queria que esse personagem tivesse ido para outro caminho. Tem uns vídeos aí que inclusive alguns fãs fizeram aí usando
efeitos especiais e inteligência artificial também aí do Capitão Pátria destruindo tudo. Não que eu estava esperando uma escala tão grande em The Boys, na verdade eu nem esperava muito aqui dessa quinta temporada. De alguma forma ela me surpreendeu ali no início, mas foi piorando. E também porque Eric Kripke já falou aí que The Boys não ia ter cenas de lutas grandiosas aí nesse final e que a gente não precisava esperar esse tipo de combate em larga escala, destruindo cidades, igual, sei lá, o final do Homem de Aço. Mas porém, eu sei que com o orçamento que eles tinham, ainda assim dava pra fazer uma coisa melhor. Nem que fosse mostrado igual alguns vídeos aí tem mostrando que é por uma câmera ali, de certa forma, filmando ele fazendo algumas coisas ali, como se tivesse uma pessoa ali, filmando com uma espécie de câmera antiga. Ou talvez mostrasse isso passando na televisão em alguns momentos ali, de alguém assistindo algo. Reportagens falando sobre ele. Daria pra economizar esse orçamento de muitas formas, mostrando o Capitão Pátria atacando o terror. Mas como eu falei, eu já não estava esperando muito que isso fosse acontecer, apesar de querer muito que isso acontecesse. Nesse meio tempo aí nós tivemos outra morte importante, além da do trem-bala, que é justamente a morte aí do francês. Eu diria que ele morreu de um jeito bem seco, mas eu achei até interessante. Foi uma morte que eu não senti tanto impacto dela assim, mas que de certa forma é pra não dizer que a série não arriscou em nada, ela arriscou em alguma coisa. Porque isso trouxe ainda talvez mais raiva pra Kimiko, que já era muito raivosa por causa da morte do irmão desde a primeira temporada. E de certa forma a morte do francês acontece num momento que talvez a gente não tava esperando tanto, então foi interessante. E The Boys também sofre de um problema aí de não estabelecer muito bem a escala de poderes dos personagens. E isso refletiu para alguns problemas aqui, porque o Capitão Pátria, desde a primeira temporada, ele era temível por ser cheio de poderes, parecia realmente um homem ali indestrutível, que no máximo ali com o decorrer da série, o Soldier Boy ali foi o que mais deu trabalho ali por causa do poder que ele tem de zerar o composto V do corpo da pessoa, né? De tirar os poderes ali, usando aquela radiação que sai do peito dele. E o mesmo Soldier Boy aí, que dava bastante trabalho pro Capitão Pátria antes, foi simplesmente derrotado aí de uma forma bem imbecil, eu diria. O Capitão Pátria dá um mata-leão nele ali, sufoca. Tinha um certo gás ali que conseguia desmaiar ele. Eles poderiam ter usado isso de novo. Seria muito melhor do que a forma como eles mostraram isso na série. Eu vi algumas pessoas falando que isso era por causa do V1, mas eu acho que não, porque o V1 até então só foi falado que daria só a imortalidade pro Capitão Pátria, não aumentaria de alguma forma os poderes que ele já tinha. Então ainda assim não fez sentido. O Capitão Pátria não ficou mais forte com o V1, ele só agora iria viver para sempre. Foi um finalzinho bem ruim pro Soldier Boy. Isso também levou a gente aqui para tão famigerada batalha final, que muita gente está comentando sobre. Nesse meio tempo aí, antes da morte do francês, ele estava tentando replicar aí na Kimiko os poderes do Soldier Boy, de tentar tirar os poderes do Capitão Pátria, já que o mesmo conseguiu tomar o V1 e agora é imortal. Até que eles finalmente conseguem replicar aí o procedimento na Kimiko e ela agora consegue ter essas habilidades de volta, incluindo ela tira os poderes da Sábia, é outra personagem também que traz alguns furos narrativos aqui, ou pelo menos assim algumas questões de lógica bem estranhas aqui pra série. Mas no final nós tivemos aí Billy Bruto e Kimiko lutando contra o Capitão Pátria, até que dado momento os dois aí recebem a ajuda do Ryan, né, o filho do Capitão Pátria, para enfrentar ele. Equilibra um pouco mais as coisas, mas ainda assim não fez muito sentido para mim os dois ter conseguido segurar facilmente o Capitão Pátria, sendo que na terceira temporada eles precisaram do Soldier Boy, do Hyug com composto V temporário e do Bruto também com composto V temporário para poder fazer isso. E o Ryan não é mais forte que o Capitão Pátria, muito pelo contrário, ele apanhou feio para ele aqui na série, e o Bruto também não ia conseguir fazer isso. A Kimiko teve que ficar de longe ali naquele momento para poder aplicar o raio, então também esse era o único trabalho dela ali naquele momento. Então justamente como eu falei antes, esse nível de escala de poder não muito bem estabelecido da série atrapalhou bastante aqui essa quinta temporada. No final das contas eles realmente conseguem tirar o poder do Capitão Pátria e o Billy Bruto mata ele de uma forma brutal. Eu gostei bastante da forma como o Capitão Pátria morreu, apesar de que o momento para chegar até lá não foi muito bem desenvolvido e tem assim alguns furos. Eu diria que foi uma morte satisfatória no final das contas. E nisso aí depois, o Capitão Pátria não bastou ser derrotado, como também o Billy Bruto iria liberar o vírus no prédio da Vault. O vírus aí que tem a capacidade de matar supers. Nisso aí o Hyug percebe e vai atrás do Billy Bruto. Eles têm uma certa briga ali, uma certa discussão, até que no final o Billy Bruto acaba morrendo pelas mãos do Hyug. E o vírus não era solto, o Hyug estava tentando
impedir ele, não queria que o vírus fosse solto para salvar a vida da Luz Estrela e também da Kimiko, já que eles eram amigos. Vale lembrar que naquele momento ali que a Kimiko tira os poderes do Capitão Pátria, o Billy Bruto também perdeu os poderes, por isso que ele já estava mais vulnerável. Nós temos aí o encerramento de alguns arcos do Leitinho voltando para sua família, o Hyuga tendo um filho aí com a Luz Estrela e abrindo seu próprio negócio. Encerrou bem os arcos de alguns personagens, mas porém essa quinta temporada de The Boys ainda assim tinha muita coisa jogada no roteiro, decisões que não faziam sentido e outras que eram simplesmente para gerar hype para uma série que ainda tá para sair e que não desenvolveram isso muito bem e que no final das contas só atrapalhou ainda mais. Eu não tava esperando muito dessa última temporada de The Boys, mas foi isso aí. E minha nota é 5. Pessoal, e esse foi o nosso vídeo. Curta, comenta e se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho aí para receber as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou desse final de The Boys. Nos siga no Instagram, @OrbitaPrime. E muito obrigado, pessoal, e até a próxima.